Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para o estudo de obras póstumas de Allan Kardec, como disse o Renaud. E nós, semana passada, terminamos o preâmbulo de Allan Kardec e agora iniciaremos esse novo ponto, que é princípios fundamentais da doutrina espírita reconhecidos como verdades inconcussas. Vocês estão na Rádio Rio de Janeiro em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade. Também podem acompanhar pelo site radioriodejaneiro.digital. E depois o programa fica no site, lá em programação, aí você abre programas, tem lá todos os programas do Luz na Penumbra, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h55, sempre com 2 blocos de 25, cada bloco estudando uma determinada obra de Allan Kardec. Nós, então, ficamos aqui na quarta-feira, todas as quartas-feiras, às 21 horas, com reprises às quintas, às 3 horas da manhã e às 6 horas da manhã. Então vamos ao estudo, a leitura aqui do ponto que Kardec coloca para nós. Aliás, esse início tem uma explicação por conta da desencarnação de Kardec. Vamos ler o texto que é escrito provavelmente por Leymarie e a gente vai compreender melhor. Bom, princípios fundamentais da doutrina espírita reconhecidos como verdades inconcussas. Para começar, nós precisamos entender o que é essa palavra, o que significa essa palavra inconcussa ou inconcurso, enfim. O que significa? Inconcurso é inabalável, incorruptível, austero, imaculado, algo que não se abala. Então, são as verdades inabaláveis. Você pode querer destruir essa verdade, essa colocação, mas você não vai conseguir, porque é inabalável, está apoiado em fatos, apoiada na razão, apoiado na lógica. Vamos então ao texto. A morte corpórea de Allan Kardec interrompeu as obras póstumas desse eminente espírito. Este volume termina com um ponto de interrogação, e muitos leitores desejariam vê-lo respondido logicamente, como o sabia fazer o douto professor em matéria de espiritismo. Sem dúvida, assim deveria ser. No Congresso Espírita e Espiritualista Internacional de 1890, declararam seus membros que desde 1869 estudos perseverantes haviam revelado coisas novas e que, segundo o ensinamento preconizado por Allan Kardec, alguns dos princípios do Espiritismo, sobre os quais o mestre baseava seu ensino, tinham de ser revistos e postos de acordo com os progressos da ciência em geral nos últimos 20 anos. Essa corrente de ideias, comum aos membros daquele congresso, vindos de todas as partes da Terra, provou que um volume novo precisava ser elaborado para conjugar o ensino de Allan Kardec com o que nos proporciona constantemente a pesquisa da verdade. Essa será a obra da Comissão de Propaganda. Muito contamos com os bons conselhos dos irmãos que no Congresso demonstraram a sua competência acerca das mais altas questões filosóficas para auxiliarem a comissão nessa elaboração de um trabalho coletivo e incessantemente progressivo. Esse volume terá, por sua vez, que ser revisto quando um novo congresso assim o decidir. A ciência, disse Allan Kardec,
tem por finalidade constituir a verdadeira gênese, segundo as leis da natureza. As descobertas da ciência, longe de rebaixá-lo, glorificam a Deus. Elas somente destroem o que os homens construíram sobre as ideias falsas que hão feito de Deus. O Espiritismo, avançando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro acerca de um ponto, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. A Gênesis, capítulo 1, caráter da revelação espírita, e exatamente escrito esse texto inicial por Ley-Marie. Nós, então, precisamos entender bem, nesse final aqui do livro, o que foi, então, que o nosso Kardec teria escrito e que deveria ser reformulado. Até hoje, não surgiu nenhuma obra que demonstrasse que a codificação espírita, a codificação kardeciana, está em erro. Esse volume que é citado por Ley-Marie, eu, pelo menos, desconheço. Se os irmãos conhecerem alguma coisa dessa passagem, se tiverem esse citado volume, essa citada obra à mão, por favor, nos encaminhem uma mensagem pelo WhatsApp 21 98486 7633. 98486 7633. Nós, então, teremos o maior prazer em analisar essa obra para que nós possamos juntos compreender se tinha realmente erro ou se não tinha erro nessa passagem toda, nesses textos todos de Allan Kardec. Então, nós deixamos aqui o nosso apelo para que os irmãos possam nos ajudar, e vamos trazer aqui o finalzinho do livro. O livro Obras Póstumas termina agora, e nós vamos, claro, vamos retornar ao início do livro para que nós possamos estudar juntos e compreender certas passagens que na primeira vez que estudamos juntos não compreendemos corretamente. Mas vamos lá ao apêndice. A 15ª edição de Obras Póstumas da FEB em 1975. Entre os extratos em extenso no livro das previsões concernentes ao Espiritismo, manuscrito composto com especial cuidado por Allan Kardec e do qual nenhum capítulo fora ainda publicado, incluídos em Obras Póstumas, coletânea de escritos do codificador da doutrina dos espíritos, elaborada e editada em Paris no ano de 1890 por Ley-Marie, não figura o documento de 20 de outubro de 1863, estampado em Reformador de 1975, páginas 219 e 220. O mestre Allan Kardec, se houvesse decidido inseri-lo no livro das previsões concernentes ao Espiritismo, tê-lo-ia, por certo, localizado logo após a observação à nota de 14 de setembro de 1863, colocada em seguimento às perguntas e respostas subordinadas à epígrafe Imitação do Evangelho. Pierre Gaëtan Ley-Marie, por sua vez, na dupla qualidade de organizador e editor da mencionada coletânea, cremos, não deixaria de juntá-lo às obras póstumas em vinculação direta com o tema aludido, caso houvera dele tomado conhecimento antes de 1890, hipótese esta altamente improvável. Mas a forma adequada de anexar a obras póstumas, depois de tanto tempo, aquele documento, é a que ora adotamos através de apêndice ao livro, com nota remissiva no lugar próprio. Ou seja, o que a FEB fez?
viu que não tinha sido colocado em obras póstumas no original francês por Le Marie, aquele trecho que ele está dizendo ali no finalzinho do livro, que é exatamente das verdades inconcussas. Então a FEB consegue, de alguma forma, encontrar o que era para ser colocado em obras póstumas e coloca ali como apêndice, ou seja, algo que não fazia parte antes e agora faz parte através do trabalho que a FEB teve. Então, vamos a esse apêndice. Um caso de segunda vista, página inédita de Allan Kardec. Tem uma observação, nota da direção da FEB. No curso da pesquisa que vimos realizando a respeito de Allan Kardec, reunindo dados para uma série de artigos que começamos a publicar em 1974 no Reformador, deparou-se-nos a página ora transcrita estampada na Revista Espírita, de 1º de novembro de 1904, até então inédita. Sugerimos aos nossos leitores o exame a propósito do assunto de que se ocupava o codificador em Ségor, imitação do Evangelho. Posteriormente, como conhecemos hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo. De obras póstumas, as quais contém considerações dos espíritos e de Allan Kardec sobre o aspecto religioso do Espiritismo, a influência do novo livro na opinião pública e a reação clerical, que daí em diante seria severíssima. O mestre, segundo lhe diziam do alto, teria de brevemente apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Na página 309, por exemplo, Kardec analisa uma comunicação que lhe fora dirigida de Paris, versando sobre a mesma matéria. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes, e já se lhe pode ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. Então, essa é a nota da FEB, explicando essa questão, e nós vamos, então, dar seguimento ao texto. Imitação do Evangelho. Fenômenos de clara evidência. Paris, 20 de outubro de 1863. A senhorita V, natural de Lyon, é dotada de uma notável segunda vista, conseguindo não só ver os espíritos no estado normal, sem que esteja sonambulizada, como também observar com grande precisão os fatos que se desenrolam à distância. Uma vez em Paris, onde veio passar alguns dias, deliberou visitar-me na rua Saint-Anne, tendo encontrado minha esposa, vez que desde meu retorno de Saint-Adresse me havia eu retirado para Ségor, a fim de, com mais tranquilidade, trabalhar em minha obra sobre o Evangelho. Nosso encontro foi impossível, em vista de ter a senhorita empreendido viagem de regresso ainda naquela tarde. Mas, durante a conversa com minha esposa, diz-lhe esta: uma vez que não podereis avistar-vos com o meu marido, o que ele muito lamentará, não podereis transportar-vos em espírito até onde se encontra e vê-lo? Por um instante recolheu-se a senhorita e disse: sim, vejo-o. Acha-se num aposento muito iluminado, no pavimento térreo. Há ali 3 janelas. Oh, e como tudo é alegre! A casa é circundada por jardins, por toda parte, árvores e flores. Tudo respira a calma e tranquilidade. Ele está sentado próximo a uma janela, trabalhando. Está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram.
Um deles, especialmente, parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de deferências. Pergunta: acaso percebeis a natureza do trabalho de que meu marido se ocupa? Resposta: um momento. Vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções. Abre-o e mostra-me o que se acha escrito. Leio: Evangelho. Observação: com efeito, trabalhava eu em meu livro sobre os Evangelhos, e cujo título constitui-se ainda em segredo para todos. A senhorita V não poderia conhecê-lo quanto à minha esposa, ignorava ela se, naquele momento, me ocupava disso ou de outro qualquer assunto. Nada, consequentemente, podia influenciar o pensamento da clarividente. A descrição dos recantos é, além do mais, precisa, sendo de ressaltar que ela jamais viu esses lugares. A peça onde me instalara está provida de exatamente 3 janelas, o que não é comum, e de todos os lados confina com jardins. Minha esposa ignorava estivesse eu nesse cômodo, que é o salão. Poderia, com muito maior probabilidade, supor-me no escritório. Todas as circunstâncias comungam na prova de que, em realidade, a senhorita V, a tudo V é somente a primeira letra do nome dela, né? A tudo presenciava, não sendo joguete da própria imaginação. Tal fato constitui-se para mim numa prova do interesse que os espíritos tinham por esse trabalho, bem como da assistência que a mim dispensavam e a minhas atividades. Allan Kardec. Coisa extraordinária essa dupla vista da senhorita V, não é? E nós temos essa passagem, como disse, na Revista Espírita. Kardec ele faz esse comentário porque é algo absurdamente interessante. Não é porque ela simplesmente descreve tudo, mas é por conta de tudo aquilo que nós já vimos estudando e a importância grande desse livro. Não é à toa que o Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente o 3º livro dos 5, ou seja, está no centro dos 5 livros. Ah, João, isso é detalhe. Não é detalhe. Tudo, meus irmãos, que acontece, principalmente pelos espíritos superiores, as obras desses espíritos superiores, e a gente está falando de espíritos de alto nível, né? Altíssima evolução. E aqui, olha só o que a vidente fala. Está cercado, narrando o que estava acontecendo lá com Kardec em Ségur. Está cercado. Ségur é uma região lá da França, onde Kardec se retirou. Ele foi para essa localidade, essa casa, que era uma casa muito tranquila, e ele ficava lá para poder fazer a obra, porque ele não estava conseguindo fazer a obra em Paris, na casa dele. Então ele se isolou para poder fazer a obra. Está cercado, diz a vidente, por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram. Um deles especialmente parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de deferências. Nós sabemos, até através dos estudos que fizemos aqui do livro Obras Póstumas, que estamos encerrando hoje. A partir de semana que vem nós retomamos, vamos reiniciar, como já disse, o estudo de Obras Póstumas, mas nós estamos terminando hoje o estudo do livro de Obras Póstumas, e mostrando para nós, quando ele fala a minha primeira iniciação no Espiritismo, mostrando para nós
que existe um espírito que foi o coordenador de tudo. Um espírito que estava no centro de todas as ações. E ela aqui, essa vidente, está mostrando que esse espírito estava presente na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. Claro. Por quê? Porque ele foi o autor do primeiro Evangelho. Ele é o próprio Jesus. Ou seja, o Espírito de verdade. O Espírito de verdade e Jesus são o mesmo Espírito. Vocês, se não acreditam, podem pegar lá, por exemplo, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo é muito interessante. O capítulo 6 é o Cristo Consolador. O Cristo Consolador. E nós temos, em vários capítulos, temos as instruções dos Espíritos. E aparecem vários Espíritos dando as instruções. Dentre eles, o Espírito de verdade. Só que no capítulo O Cristo Consolador tem apenas mensagens do Espírito de verdade. Qual o motivo disso? Isso são as dicas que a espiritualidade superior, que Jesus e os bons espíritos e o próprio Kardec vêm nos dando a respeito da identidade desse espírito. Além do mais, o item 5, a primeira mensagem que aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 6, é aquela mensagem que termina: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Esse espírito que assina como Espírito de verdade, lá no livro dos médiuns, o segundo livro, capítulo 31, na dissertação número 9, assina a mesma mensagem. Podem olhar. O livro dos médiuns, capítulo 31, item 9. É a mesma mensagem que o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Venho eu, como outrora, aos filhos transviados de Israel. Ora, quem veio como outrora, como no passado, aos filhos transviados de Israel? Dissipar as trevas. E ele, no final desse primeiro parágrafo, ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É muito, muito, muito importante que nós estudemos e tentemos compreender que a doutrina espírita é a doutrina ensinada pelo nosso Mestre Jesus. Por isso que a questão 625 de O Livro dos Espíritos traz que Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. Jesus está à frente da doutrina espírita, meus irmãos. Então, aquela pessoa que quiser dizer que o Espiritismo não é obra de Jesus, é só estudar. Precisa estudar. Precisa estudar e muito. Porque nós estamos herdando muitos ensinamentos de irmãos espíritas que se dedicaram a realmente estudar a fundo essa doutrina e mostrar para nós onde estão os pontos fundamentais da doutrina dos espíritos. Bom, meus irmãos, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, encerrando o estudo do livro Obras Póstumas. Como disse, semana que vem nós vamos iniciar novamente o estudo do livro Obras Póstumas. Espero que com mais clareza, com mais transparência, e que todos vocês possam ter uma ótima noite. Até a semana que vem, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz da Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos aqui no seu capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. E que já no final do capítulo, das mensagens, há aqui um texto, ainda antes das mensagens dos Espíritos, um texto de Allan Kardec, que realmente nos põe clareza total no que significa, realmente esse lema que ele nos propõe, que dá título ao próprio capítulo, Fora da Caridade e não há salvação. Então, ele vai nos elucidar isso com mais clareza nesse texto que ele traz aqui do item 8, que ele intitulou Fora da Igreja não há salvação e Fora da Verdade não há salvação. Então, ele está afirmando desde o começo aqui do capítulo que fora da caridade não há salvação. Mas agora ele vai fazer um contraponto com outras máximas que eram muito comuns naquela época e hoje em dia ainda muitas pessoas defendem essas teses de que a salvação não há se não for pela igreja, a salvação não há se não for pela verdade, pelo conhecimento, etc. Então vamos ver o que ele nos propõe aqui nesta comparação que ele faz. Diz assim: enquanto a máxima fora da caridade não há salvação se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se baseia não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas numa fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os separa uns dos outros até no campo de repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo essa máxima por regra, os homens são irmãos e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Então o dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, já que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Realmente, o que Kardec está nos dizendo aqui é muito simples. É uma questão de abrangência. A prática da caridade não se restringe a uma religião especificamente. Ou é preciso ter uma religião para se praticar a caridade? Não. A caridade está ao alcance de todos, de qualquer religião, e até para aqueles que não têm religião, todos podem praticar a caridade. Então, a salvação que nós almejamos está ao alcance de qualquer pessoa.
Não precisa você fazer parte de qualquer igreja específica. Todos participam. Já quando você coloca aqui, fora da igreja não há salvação, primeiro, geralmente não é fora da igreja não há salvação, é fora da minha igreja não há salvação. Então você já está dividindo. Você está dizendo que só quem for partidário, seguidor da sua igreja, é que será salvo. Mas com base em que você fala isso? Onde está escrito isso? Nos evangelhos, com certeza não está. O Cristo não disse isso, hora alguma. Porque se ele tivesse que falar isso, ele diria que fora das sinagogas, fora da religião judaica, não há salvação, porque ele era judeu, praticava o judaísmo o tempo todo. Ele diria que fora da religião judaica não há salvação, e nunca disse isso. Ele disse que o modo dos mandamentos é amar o próximo como a nós mesmos, né? Amar a Deus todas as coisas. Não colocou nenhuma vez religião alguma em tela. Então, como diz Kardec aqui, essa máxima de dizer que fora da igreja não há salvação, em vez de unir as pessoas no ideal, que é amar a Deus, é amar o próximo, praticar o amor, a caridade, a misericórdia, não, divide as pessoas. Quem está comigo na minha igreja é salvo, quem não está condenado, sem remissão. Então, realmente não faz qualquer sentido se exigir a prática de uma determinada confissão religiosa para ser salvo. Porque no momento que você pratica o sectarismo, você já está contra a caridade. Contra a caridade. Quando Jesus disse para amar o próximo, ele não disse o próximo tem que ser da sua religião. Ao contrário, o exemplo que ele dá naquela parábola do semeador, mostrando que o homem que tinha sido assaltado e agredido, passaram por ele um sacerdote, um levita, e ninguém lá o acudiu. Precisou vir um samaritano, ou seja, de uma confissão religiosa diferente da dele, para o ajudar. Jesus estava mostrando que a caridade tem que ser praticada por nós, para qualquer pessoa, com qualquer pessoa. Não depende da religião de ninguém. Então, a primeira coisa que acontece quando você diz, fora da minha igreja não há salvação, você já está cometendo um deslize, provocando o sectarismo, exclusivismo, o egoísmo, a soberba, uma série de coisas que são contrárias totalmente aos ensinamentos do Cristo. Então, eu prefiro concordar com Allan Kardec nisso. O que nos salva é a prática da caridade, independentemente de nós sermos dessa ou daquela religião, ou não termos qualquer religião, isso não vem ao caso. Outro ponto que ele nos traz aqui no item 9 é fora da verdade não há salvação, equivaleria ao fora da igreja não há salvação e seria igualmente exclusivo, porque não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integralmente quando o círculo dos conhecimentos se alarga sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta é prerrogativa exclusiva de espíritos da categoria mais elevada e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito a posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos, por quem conhece a verdade e por quem não conhece a verdade. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos,
independe de qualquer crença, desde que a lei de Deus seja observada. Não diz fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Só lembrando Cristo, quando Pilatos disse para ele, o que é a verdade? Ele se calou. Então, quem diz que fora da verdade não há salvação, deve saber qual é a verdade, porque essa pessoa que diz isso deve se considerar salvo, porque ela tem a verdade. Mas nem o Cristo ousou dizer o que era a verdade, mas as pessoas que acham que sabem a verdade são muito presunçosas. Porque a verdade, como diz Kardec, está sempre se modificando, está sempre avançando. Um dia nós vamos chegar à condição de espíritos realmente mais avançados e vamos dominar grande parte da verdade, mas a verdade absoluta, não vamos ter esse conhecimento nunca. E só Deus. Então ninguém pode se dizer fora da verdade da salvação. O que é a verdade? Muitas coisas que se acreditava na época de Kardec era tido como verdade, hoje não é mais verdade. Apareceu outra verdade que se sobrepôs a ela. Novos conhecimentos são trazidos, não só na área acadêmica, não só na material, mas até na área da religião. A própria igreja católica já mudou quantos conceitos de lá para cá. As igrejas protestantes, primeiro que são várias, qual delas está com a verdade? E uma se acha possuidora de uma verdade que acha que as outras não têm. E estão se modificando, toda hora aparece uma igreja nova com outros princípios, outra proposição. Então, dizer para nós que fora da verdade na salvação também é uma espécie de soberba, né? Aliás, é até uma prova de que a pessoa que fala isso está longe da verdade. Porque quem sabe alguma coisa, a primeira coisa que sabe é que não sabe nada. Quando você conhece alguma coisa, começa a aprender alguma coisa, você descobre. Tem muito mais coisa para saber do que você sabe. Então, você nunca vai dizer que você sabe a verdade. Quem fala isso é geralmente quem não sabe nada. Quem não sabe é que acha que sabe tudo, porque para ele aquilo ali basta. Então, eu acho que é uma precipitação muito grande se falar que fora da verdade não há salvação. Então eu prefiro ficar novamente, digo, com Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Aqui nós temos também a instrução dos Espíritos, é uma mensagem do apóstolo Paulo, em Paris, 1860. Ele diz assim, meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira, eles viverão em paz. No céu, porque os que a tiverem praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para o conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá, passai à direita, benditos do meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-o como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com semblante guia, o homem nunca se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, a buscar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei, não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem. Já que não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa, já que
Para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta muitas vezes a inércia e a indiferença. O que está dizendo aqui é interessante e bem orientativo para nós. Porque a pessoa pensa, não, eu não faço mal a ninguém. Não faço bem, mas também não faço mal. Não resolve. Não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. É necessário, é mandatório praticar a caridade. Porque para praticar a caridade, fazer o bem, demanda a sua vontade, seu desejo. Vou fazer o bem, vou praticar a caridade, vou amar o meu próximo, vou ajudar o meu próximo. Agora, não fazer o mal, simplesmente você fica inerte, não faz nada, deixa rolar. Não partiu de você nenhuma ação. O que faz o mal ainda está fazendo uma ação errada, mas está partindo dele a vontade de fazer o mal. Agora aquele que não faz nada, fica isento, achando que está fazendo algo de bom, não está. É necessário fazer o bem, é necessário praticar a caridade. Não fazer nada não resolve a nossa situação. Como diz aqui, não foi a sua vontade, você não fez nenhum movimento, nenhuma ação nesse sentido. Meus amigos, agradecei a Deus por haver permitido que pudesses gozar da luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, e sim porque, ajudando-vos a compreender melhor os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, com que os vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, são uma só e a mesma coisa, visto que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertenço. Então, dizendo isso, se nós como espíritas seguimos esse lema e praticamos a caridade, nós estamos demonstrando que somos cristãos, porque estamos seguindo o ensinamento do Cristo. Então o espírita, praticante da caridade, praticante do amor ao próximo, ele está praticando os ensinamentos do Cristo. Então é um cristão, como qualquer outra religião cristã. É tão cristão como qualquer outro. O espírita cristão, que se diz, é o espírita que pratica a caridade. É a base do espiritismo. O espírita que não pratica caridade não é espírita. Pode ser um estudante da doutrina espírita, né? É interessante, quer aprender alguma coisa ali para o seu acervo cultural, ótimo. Mas não é um praticante da doutrina espírita por não praticar caridade. Consequentemente, também não é um cristão. Como ele diz aqui. Fazei, pois, com que vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, são uma só e a mesma coisa, visto que todos quantos praticam a caridade são discípulos do Cristo, seja qual for o culto a que pertence. Então nós temos que demonstrar para todos que nós somos cristãos, praticantes da doutrina do Cristo. E somos espíritas porque praticamos a caridade como lema, como base da nossa doutrina. Buscamos a salvação da nossa alma, do nosso espírito, buscamos um lugar lá no reino de Deus através do único meio que nós dispomos, que é a prática da caridade. Como diz aqui, já estará reservado, Jesus dirá para nós, passai à direita, como aquela história que ele conta também. Aqueles que vão à direita dele e à esquerda. À direita são aqueles que o acudiram, que o ajudaram, que lhe deram comida, lhe deram roupa, foram visitar quando estava doente, etc. E à esquerda ficaram aqueles que não fizeram isso. Então aqueles que estão à direita e que fizeram isso são os que praticaram a caridade com os filhos de Deus, com os pequeninos de Jesus, que, como disse o Cristo, fazendo para esses pequeninos, estão fazendo para o Cristo. Deixando de fazer os pequeninos, estão deixando de fazer para o Cristo. Então, se nós praticamos a caridade com esses pequeninos, nós estaremos aceitando o convite do Cristo de passar à sua direita na hora de separar os bodes das ovelhas, como já estudamos aqui anteriormente. Então, gente, está aí o lema, está aí a proposta, que nós possamos seguir para frente nessa tarefa, nessa incumbência divina, que é a prática da caridade, e principalmente com muita humildade.
que acima de tudo sejamos humildes nessa tarefa, porque não adianta nada nós praticarmos a caridade sem humildade, né? Estaremos sendo soberbos. Não, então temos que praticar a caridade humildemente, que é o que vai nos levar à direita do Cristo. Vamos ficando hoje por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.